Bem, iniciada aqui a gravação, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nós vamos seguir com o estudo dos princípios do processo penal. Conversamos na terça-feira. Como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de começar fazendo uma breve revisão do que nós conversamos na última aula e indagando a vocês se existe alguma dúvida a mais. Mas o que nós conversamos na última aula foi o porquê da importância dos princípios do processo penal, desses ditos princípios constitucionais. Nós vimos que a alteração das relações de poder criada a partir daqueles processos revolucionários, sobretudo dos séculos 17 e 18, fez com que nós tivéssemos literalmente um empoderamento da sociedade, e isso vai refletir de forma muito direta numa atuação que passa a ser limitada. O Estado tinha uma atuação completamente ilimitada, né, completamente livre para todas essas circunstâncias. Passa a ter uma nova delimitação, um novo desenho da atividade estatal, em que ele passa efetivamente a ter uma limitação muito clara e muito óbvia na formação e na atuação de suas funções. E, exatamente nesse momento, ganha um novo significado, é ressignificada a figura da Constituição. A Constituição vai ser ressignificada para indicar, dentre os seus acervos de matérias essenciais, indicar o conjunto de garantias e de direitos que são fundamentais para delimitar essa relação, ou a matriz de relação entre sociedade e Estado. É isso que a gente vai visualizar nesse primeiro momento de uma construção de um novo modelo estatal. Daí porque esse cardápio de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição ganha uma importância muito grande, porque ele vai balizar, ele passa a definir até onde, em que termos, o Estado vai poder atuar. Então, quando eu identifico no texto constitucional princípios como contraditório, compondo a defesa, como tantos outros, eu passo a ter ali um, um cardápio muito bem construído, muito bem definido, que, na verdade, no seu conjunto, passa a balizar como deve agir o Estado, em que direção deve agir o Estado e até onde pode agir o Estado. Então, tudo isso acaba sendo balizado diante dessa realidade. Conversamos, boa tarde, Vanilson, seja bem-vindo. Conversamos sobre o princípio do devido processo legal. Nós vimos, e a exemplo do que ocorreu no direito penal, a indicação de que esse processo deve ser um processo legal ganha uma importância muito grande, ele adquire uma relevância muito grande, porque o enunciado do devido processo legal vai sinalizar de forma muito precisa de que o modelo processual a ser utilizado há de ser obrigatoriamente um modelo de legalidade. Em outras palavras, há de ser um modelo que pressupõe, de forma absolutamente direta, vai pressupor a atuação feita para que eu possa garantir que qualquer que venha a ser processada e, consequentemente, julgada através do exercício da jurisdição do Estado, venha a estar submetida ao mesmo tratamento processual penal. Em outras palavras, a rotina de atos processuais que vale para um, há de valer para todos e, consequentemente, eu vou ter com isso a estrutura de um processo legal. E esse processo, como a gente também viu na segunda-feira, há de ser um processo e a melhor tradução para o indivíduo é que esse processo deve ser
um processo adequado, um processo calibrado, um processo ajustado. Então, quando a gente imagina um processo a ser utilizado, esse processo deve ser pautado por características muito específicas, muito próprias, e que possa, com isso, repito, garantir que eu vou customizar aquela relação processual da melhor e mais adequada forma possível para que aqueles relatos se deem de forma muito precisa. Então, com base nisso, com base nesses elementos, nós vamos ter efetivamente a indicação de que o princípio do devido processo legal acaba tendo uma relevância muito grande por ser um princípio que muito da doutrina vai chamar de princípio fundador, de um princípio fundante que baliza exatamente qual é a cara, qual é a face o direito processual penal deve possuir dentro desse cenário. A partir de hoje, a gente continua, obviamente, com o estudo dos princípios, e nós vamos estudar hoje o segundo princípio que eu quero ver com vocês, que é o princípio da verdade real, substancial ou material. Então, nós vamos conhecer hoje o princípio da verdade real, da verdade substancial ou material. Tudo isso é sinônimo. E a nossa aula, como eu gosto de dizer a vocês, ela terá 3 partes, tá? No primeiro momento, eu quero conhecer com vocês quais eram as lições, quais eram as definições, qual era a forma de se explicar, de se definir o princípio da verdade real há algumas décadas atrás. Em outras palavras, eu vou mostrar para vocês como é que eu aprendi esse princípio no século passado, quando eu entrei na graduação em Direito da Unifor, como é que me foi ensinado. Tá? É uma visão que nós abandonamos, a gente já não tem mais essa visão. Então, a primeira parte da aula é onde nós vamos conhecer como é que se estruturava, né, antes essa visão sobre o princípio da verdade real. Na segunda parte, a gente vai dar uma modernizada nessa visão e vai entender como é que esse princípio é visto hoje. E nós vamos entender que, apesar dele ter uma nova visão, uma nova roupagem, um novo conceito, é sim possível continuar definindo esse princípio como um princípio fundador do direito processual penal. E na terceira e última parte da nossa aula, nós vamos falar sobre as exceções existentes nesse determinado princípio. A gente vai ver que esse tal princípio da verdade real não deve ser visto como um princípio absoluto. Então, nossa aula está dividida em 3 momentos. Um primeiro momento ainda com a cabeça do século passado, um segundo momento com a cabeça atual, contemporânea, e um terceiro momento para percebermos que a gente não tem aqui um princípio de uma visão absoluta, ao contrário, é um princípio que possui significativas exceções e exceções que merecem a atenção da gente. Tá? Então, no primeiro momento, vamos ver como é que era tratado o princípio da verdade real há algum tempo atrás. Se você pegar, por exemplo, uma doutrina do final dos anos 80, mesmo dos anos 90, meados dos anos 90, como me ensinaram, inclusive, a lição sobre o devido processo legal, ela não, o princípio da verdade real, perdão, ela não levaria mais do que 2 minutos. O meu professor, à época, obviamente não vou citar nomes, me disse apenas o seguinte: o princípio da verdade real procura a verdade verdadeira e é o que rege o processo penal, enquanto que o processo civil é regido pelo princípio da verdade formal. E encerrava o assunto dizendo que a verdade é a verdade que as partes constroem dentro do processo. E acabou, passa para frente, segue o jogo. Então, o que se tinha de visão naquela época? De que o processo penal ele deveria buscar a verdade verdadeira. E o que significava a verdade verdadeira? A verdade concreta sobre aquele determinado fato, ou seja,
o processo penal deveria ter em mente a descobrir a verdade plena, absoluta sobre aquele evento, materialidade, a autoria e todas as circunstâncias periféricas que delimitassem ou balizassem a atuação naquele determinado fato. Então, a gente percebia aí que o objetivo do processo penal era, dentro daquele determinado contexto, a busca por essa verdade quase que utópica, quase que dogmática, quase que absoluta. Era isso que a gente tinha naquele determinado momento. Enquanto isso, via-se o processo civil, por ser um processo que instrumentalizava um direito baseado em direitos materiais, portanto, direitos que são passíveis de transação, que são passíveis efetivamente de uma disposição, como um processo, à época, repito, era a visão que se dava ao processo civil, como um processo que poderia buscar, ou deveria buscar, um grau menor de verdade, um grau de verdade menos grave, menos significativo. Boa noite, Lohana, seja bem-vinda. Então, essa era a dicotomia que se fazia à época, dizendo, olha, o processo penal busca a verdade verdadeira, o processo civil busca uma verdade que era construída por partes dentro do processo, que não necessariamente correspondia à verdade, mas atenderia às finalidades do processo. E repito, essa diferença de visão tão ampla, tão radical, derivava do valor que cada um desses processos instrumentalizava. O processo penal instrumentalizava valores indisponíveis, inegociáveis, enquanto que o processo civil partia do pressuposto de que havia ali valores que eram, sim, valores passíveis de negociação, de transação e etc. Então, vejam que eram visões muito radicais e, sob determinado aspecto, muito simplistas do que representava a busca pela verdade nesses dois campos do direito processual. Há um pensamento do Dostoiévski, que é muito interessante. Confesso a vocês que eu não me lembro qual foi o livro, mas ele diz, olha, para tudo que a gente tem na vida, nós temos pelo menos, diz ele, 3 verdades. Uma verdade que a gente fala em público, uma verdade que a gente para pessoas mais íntimas, pessoas mais próximas, amigos, familiares um pouco mais chegados, e um último nível de verdade, que é aquela verdade que nós guardamos só para nós mesmos. Então, é como se eu dissesse o seguinte, olha, eu fui mal na prova, a verdade pública qual é? É que o professor é ruim, não ensina nada. Para os mais chegados, eu vou dizer, olha, eu fui mal na prova porque eu não estudei tanto. Para mim, só para mim, num quarto escuro, com luz apagada de noite, eu sozinho, eu vou dizer, não, eu fui mal na prova porque eu não estudei absolutamente nada. Então, a gente teria aí, sobre os eventos da nossa vida, mais ou menos essas 3 verdades. E, dentro dessa alegoria que eu estou trazendo para vocês, essa visão antiga sobre o princípio da verdade real sinalizava a ideia de que o processo penal deveria ter como objetivo a busca por essa verdade última, essa verdade maior, essa verdade íntima, ou seja, o foco do direito processual penal deveria ser buscar a verdade plena, o que é que realmente aconteceu, qual foi de fato a atuação daquele determinado réu, qual foi a pena ali, qual foi o fato e o evento ali praticados, e por aí vai. Tanto é que havia naquela época, repito, eu estou me referindo aqui a uma visão sobre esse processo muito caracterizada aí até mais ou menos o final do século passado, por essa interpretação tão radical do princípio da verdade real, dizia-se que o juiz teria uma capacidade quase que absoluta para buscar de ofício, por iniciativa própria, a verdade. Então, o juiz praticamente não tinha, dentro da interpretação que se fazia desse princípio no século passado,
limites para que ele, de ofício, por iniciativa sua, espontânea, própria, gerasse efetivamente uma iniciativa aprovatória. O tempo passa, né, vem novas leituras sobre esse princípio, e hoje nós vamos conferir ao princípio da verdade real uma nova leitura. A gente vai ressignificar esse princípio. É bem verdade, eu preciso deixar claro isso para vocês, que alguns autores, não estranhem isso, alguns autores chegam a dizer que eu não posso sequer, dentro do modelo atual de processo, falar em princípio da verdade real. Então, há autores que defendem a ideia, que militam a ideia de que esse princípio foi completamente abolido de um processo criminal. Eu acho muito radical essa visão, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tá? Nem tanto a visão antiga que se tinha quase que dogmática e utópica de busca de uma verdade absoluta, nem tanto a visão que alguns autores terão de que eu não posso sequer classificar atualmente esse princípio como um princípio de processo penal. Eu me filio a um entendimento, digamos, intermediário entre esses dois polos, como exemplo de autor que desenvolve essa ideia que eu vou desenvolver com vocês. Posso citar o livro do professor Renato Brasileiro de Lima. O professor Renato expõe muito bem o que é que eu considero, e é o que eu vou compartilhar com vocês agora, a melhor e mais contemporânea visão sobre o princípio da verdade real. Quais são as críticas que a doutrina moderna faz sobre essa visão de princípio que nós tínhamos há algumas décadas atrás? As críticas são focadas basicamente em dois elementos. Primeiro elemento, dizer que o processo penal busca a verdade, né, a verdade com letras maiúsculas e com artigo definido, segundo a crítica moderna, no mínimo uma arrogância. Porque, olha só, quando a gente fala de ciência, qualquer campo do pensamento científico, nós vamos perceber que a ideia de uma verdade absoluta, mesmo sob situações fáticas, é muito incompatível, de difícil compatibilização com o pensamento científico. O pensamento científico, ele tende a ser um pensamento em que esse entendimento majoritário, absoluto, tem muito pouca a aceitação, muito pouco espaço. Quantos casos nós temos, não apenas no direito, mas na medicina, na engenharia e em qualquer outro campo do pensamento científico, de determinadas ideias e teses que hoje são confirmadas e amanhã são refutadas. Né? Eu imagino que determinado remédio pode funcionar uma doença, depois a medicina vem e vê que aquele remédio não funciona, ou acaba produzindo efeitos colaterais que são nocivos, determinadas técnicas cirúrgicas, que em determinado momento são técnicas empregadas num momento seguinte, já não eram mais adequadas, determinados pensamentos no direito, que a gente tem teorias, teses, construções de princípios que são, em determinado momento, dominantes e, no momento seguinte, não são. Só para citar um exemplo, ontem à noite eu estava dando aula de processo penal 2 para a minha turma da Faculdade de Araçá, e eu comentava com eles lá da evolução existente no Tribunal do Júri sobre as teses de defesa relativas a crimes passionais. Então, se você analisar, por exemplo, a história, né, das teses de defesa que a gente vai ter dentro do direito penal relativa a crimes passionais, a gente vai sair da tolerância, por exemplo, do duelo, passando, por exemplo, por uma tese que foi muito difundida no século passado e perde importância, sobretudo a partir das décadas de 1970 e 1980,
que é a legítima defesa da honra em crimes passionais. Eu poderia matar a minha mulher porque eu estaria ali limpando ou lavando a minha honra. Então, veja, a primeira crítica que essa visão dogmática que o direito conferia ao princípio da verdade real vai ter eco ou vai se caracterizar por isso, dizendo, olha, peraí, a gente fala de direito, que a gente está falando de uma ciência, né? O nosso ramo é um ramo científico, é uma ciência social aplicada, nós não podemos imaginar que o objetivo desta ciência vai ser a busca por uma verdade absoluta. Isso é muito próprio do pensamento religioso, isso é muito próprio do pensamento, de certa forma, filosófico, mas não é próprio do pensamento científico. Né? Eu posso perfeitamente, nenhum empecilho, nenhuma vedação, a que, por exemplo, no pensamento religioso, eu faça né, a indicação de verdades absolutas, de verdades que são efetivamente. Então, a gente vai ter trabalhar com essa, vai ter que trabalhar com a ideia de que essa verdade que a gente não vai conseguir construir de forma plena, ela será uma verdade que, se eu a rotulo como uma verdade absoluta, eu estou a fazer um pensamento quase que anticientífico. E há uma segunda crítica feita pelo processo penal em relação a essa visão, repito, quase que dogmática que nós tínhamos no século passado, que era a indicação de que, ora, se eu considero que o objetivo do processo penal é a busca por uma verdade absoluta, por uma verdade maior, e que no processo civil eu vou ter uma verdade formal, portanto, uma verdade menor, eu estaria classificando, eu estaria adjetivando a verdade. Então, veja só, eu não só aceitaria a verdade absoluta, e num segundo momento eu hierarquizaria essa verdade, então a verdade que é mais verdadeira do que a outra. Então, é essa visão que o direito processual vai ter atualmente. Dizendo, peraí, não dá de maneira nenhuma para a gente poder indicar que o objetivo último do processo criminal é a obtenção de uma verdade maiúscula, insofismável, plena e etc. Não, não é isso. Eu não posso ter isso dentro de um pensamento científico. E piorou, né, dizem as críticas modernas, a gente falar em instâncias ou intensidades diferentes de prova. Então, eu não posso ter uma verdade que seja verdadeira e uma verdade semi-verdadeira, uma verdade formal. Então, tem uma hierarquização, isso vai ser abandonado. Então, o que é que o direito processual vai propor hoje? Como é que é a visão do direito processual hoje para para esse princípio? O direito processual vai dizer o seguinte, olha, é o seguinte, aquela visão dogmática de verdade, aquela visão absoluta de verdade está superada. Vamos esquecer isso. O objetivo do processo penal não é, nem deve ser, buscar a verdade absoluta. O que nós vamos ter é o seguinte, o objetivo do processo penal deve ser construir uma prova que possa dar a segurança ao juiz de que ele está o mais próximo possível do que seria de fato o acontecimento que ele está a jurisdicionalizar. É por isso que no processo moderno a gente vai trabalhar muito mais com o conceito de verossemelhança do que de verdade. Deixa eu explicar isso de uma outra forma. É como se eu dissesse o seguinte, olha, juiz, você não vai chegar na verdade, velho. Não queira buscar isso, porque a gente não sabe nem direito o que é a verdade. Ora, nós estamos vivendo, e isso é muito triste, mas a gente está vivendo uma era, inclusive, da chamada pós-verdade. Né? Vocês devem ter visto já algumas discussões sobre isso, é um tema muito interessante de discussão.
se amanhã ou depois vocês estiverem escrevendo um artigo, ou mesmo já pensando na monografia, no TCC, eu considero um tema muito interessante, a pós-verdade, ou seja, a gente tem um momento hoje que tanto se debate sobre fake news, né, sobre, porque não é só uma interpretação diferente sobre o mesmo fato, mas a gente ter efetivamente um momento de pós-verdade. Então, o que, que o processo vai dizer? Já chego aí, Cristine, ele vai dizer o seguinte, olha, juiz, não queira buscar de forma dogmática a verdade absoluta. O que você precisa ter é uma prova, e quando eu digo uma prova, eu não estou falando de uma prova no singular, mas um conjunto probatório que leve o julgador a ter a convicção necessária, a convicção exigida para efetivamente, em face disso, em face dessa segurança, poder decidir com o equilíbrio, a imparcialidade, mas, sobretudo, com a segurança necessária para o processo penal. Então, hoje, a gente vai perceber que o processo deixa de ter uma visão dogmática e utópica da verdade e colocá-la como um objetivo maior, para dizer, não, não é bem isso. O que a gente precisa é muito menos se preocupar com a verdade absoluta e tentar, pelos elementos de prova, nos aproximar do que seria essa verdade para garantir que a decisão seja uma decisão segura e robusta. Então, Cristine, aí você me pergunta, Rafael, isso não é perigoso? Porque isso vai delimitar ou vai nos trazer para um certo subjetivismo. Veja, não é por alguns aspectos. Excelente a sua pergunta para que a gente possa refletir sobre isso. Isso não é necessariamente perigoso por algumas circunstâncias. Primeiro, a gente não está dizendo que o processo moderno vai autorizar ou vai tolerar qualquer tipo de fundamento. Não é isso. O que a gente está discutindo é a ideia de que eu não devo mais perseguir como se a verdade fosse algo absoluto e que eu dela preciso extrair a sua essência. Não. Eu preciso trazer uma segurança suficiente, uma segurança bem colocada, bem estruturada, para que o juiz possa ter essa segurança para dizer, olha, de fato, eu tenho uma aproximação com a verdade que me garante e que me autoriza a dizer o evento aconteceu e fulano é o autor desse evento. Então, na verdade, não é que a gente vai ter um desprezo sobre o fato. E é isso mesmo, João. Não é que a gente deixe de considerar a verdade um elemento importante sobre o fato. Apenas eu não vou definir que o objetivo do processo penal é achar a verdade. Não. O objetivo do processo penal é construir um conjunto probatório que dê a segurança necessária ao juiz para impor a responsabilidade criminal. Porque muitas vezes, se eu defino que o objetivo é uma verdade absoluta, eu estou definindo um objetivo muitas vezes inalcançável. Cristine, eu vou te trazer um caso concreto. Imagine aquilo que a gente costuma chamar de crimes clandestinos, crimes em que são realizados muitas vezes sem testemunhas de viso, sem testemunhas visuais. Isso é muito comum, por exemplo, de crimes sexuais, infelizmente. Se eu for exigir como ponto de chegada do processo, que era a visão que nós tínhamos antes, a verdade absoluta, eu estou exigindo algo que eu nunca vou conseguir chegar. Porque verdade absoluta, provavelmente eu nunca vou conseguir chegar. Porque eu tenho ali o autor e a vítima, um outro elemento que possa trazer essa verdade absoluta. Então, o que o processo vai dizer? Olha, vamos fazer o seguinte, o que a gente tem que entender é que o processo penal vai construir uma prova, construir um conjunto probatório para dar ao juiz uma certa segurança, uma segurança robusta, de que ele está realmente muito próximo da verdade, né, do que seria essa verdade absoluta, mas ele não precisa chegar lá para decidir. Essa aproximação fundamentada já é suficiente. É como se eu baixasse as expectativas. Você me entenda? Você é muito inteligente, você vai perceber isso.
é como se eu diminuísse as expectativas do processo penal. Eu não espero tanto, eu espero o suficiente. Eu não espero tudo, eu espero o suficiente para me dar a segurança. Você vai fazer uma prova. Você não vai fazer a prova sabendo tudo, mas você vai saber a prova sabendo o suficiente para ter uma boa avaliação na prova. Mais ou menos isso que eu estou colocando. Tá? E aí, claro, no processo civil, a gente continua tendo uma expectativa menor, claro, porque eu tenho lá uma possibilidade de decidir sobre matérias distintas, matérias que têm uma base mais disponível. Mas, em resumo, a gente ressignifica esse princípio para abandonar uma visão que era uma visão muito dogmática de tempos atrás e dizer, olha, o objetivo do juiz, o objetivo do processo, o objetivo da persecução criminal não é chegar a uma verdade absoluta, insofismável, incontestável, mas sim chegar no mais próximo que eu possa ter disso, a ponto de garantir e de gerar uma segurança no magistrado de que ele pode decidir daquela determinada forma. É isso que a gente vai imaginar dentro desse contexto. E aí, Cristiane, só para um pouco a tua pergunta e complementar esse meu raciocínio, continua não sendo perigoso por tudo isso, e tem um outro fator, tem um outro elemento que a gente vai ter que levar em conta também, minha querida. Eu tenho um sistema recursal, matéria que a gente vai, se Deus quiser, estar juntos no próximo semestre em Direito Processual Penal 2, eu tenho um sistema recursal que vai fazer com que eu tenha filtros, uma espécie de filtragem, para, eventualmente, no caso de uma má apreciação dessa verossimilhança, de uma decisão que não tem a segurança que deveria ter, esse sistema de filtragem, através dos recursos, possa minimizar esse risco que você muito bem identificou. A tua pergunta é muito interessante para dizer o seguinte, Rafael, no momento em que eu abandono a verdade como objetivo, como ponto de chegada, eu posso ter aqui uma subjetividade que leve a um risco em relação àquela determinada a matéria que eu estou apreciando. Tudo bem. Como é que a gente resolve e entende que esse risco não é tão grande? Entendendo. E aí o João, confesso que gostei do seu raciocínio, João, dizendo que não é que do ponto de vista prático eu vou me sujeitar a qualquer verdade. Eu apenas baixo um pouco a expectativa que eu tenho no processo. Então é uma releitura que eu faço sobre isso. E principalmente, havendo, de alguma maneira, de alguma forma, um equívoco na apreciação do julgador sobre aquele determinado fato, sobre aquele determinado evento, há todo um sistema recursal que poderá ser manejado para que eu possa, em face ou em nome disso, corrigir essas imperfeições. Ficou claro? Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Nós tínhamos uma visão, né, mais absoluta, hoje a gente vai ter uma visão um pouco mais realista de dizer, olha, vamos buscar a melhor prova, vamos buscar a melhor convicção, vamos buscar essa segurança e tendo uma proximidade, uma boa aproximação com aquilo que seria a verdade, isso já é suficiente para que eu possa decidir. Exato, Antônio. É a ideia de que o que eu vou ter que construir é um conjunto probatório que me garanta uma segurança de que eu estou bem interpretando aquele fato a ponto de autorizar a aplicação concreta de uma resposta penal. Então, veja, muitas vezes eu tendo um conjunto probatório, testemunhas, documentos, perícias, que me geram essa determinada segurança, isso já é suficiente. Claro que se eu perceber, né, que essa prova é uma prova débil, é uma prova que não me dá efetivamente essa segurança, né? Se a gente percebe que essa prova é uma prova que não me garante essa segurança, a dúvida favorecerá o réu, in dubio pro réu.
Tá? Então, o que eu estou querendo dizer, e é muito importante que isso fique claro, é que não é qualquer prova que vai ser admitida. Não é que o processo penal deixou de buscar uma certa segurança para a decisão. Não é isso que ele está propondo. O que ele está nos indicando é outra coisa. Ele está dizendo, olha, baixemos a nossa expectativa de encontrar uma verdade absoluta e vamos considerar que eu preciso ter um grau de verossimilhança confortável, mas que gere a segurança suficiente para que eu possa indicar que o fato aconteceu, que fulano tem colaboração com esse fato. Exatamente, João. Ou seja, eu abandono essa visão quase que dogmática, né, de uma plenitude de verdade, e trago para uma visão mais realista, mais aceitável. Exatamente isso. Muito bem. Quer dizer, eu vou fazer a chamada agora e a gente já continua. Só um minutinho. Por favor, não saiam agora, não. Disfarça, deixa eu fazer a chamada que aí vocês podem sair. Dá uma disfarçada. Não, Antônio, eu vou ver aqui pelos nomes que estão presentes, tá certo? Não preciso nem colocar aqui que estão presentes, porque eu tenho acesso aqui aos nomes de vocês e muito facilmente faço aqui a chamada. Já estou concluindo, só um minutinho. Prontinho. Chamada feita. Vamos ver o que é que vocês escreveram por aqui. Deixa eu só fechar aqui o aplicativos. Chamadinha feita. Se alguém chegar mais agora, é só me avisar. Queridos, Lohana, muito obrigado. Eu agradeço demais
É muito complexo esse momento que a gente está vivendo, né? A gente está, todos nós, professores, nos esforçando muito para trazer para vocês a sensação de maior normalidade possível. Provavelmente a gente não vai seguir aí sobre a minha expectativa de que a gente siga até o final do semestre nessas aulas remotas, mas a gente está se esforçando muito, é muito bom receber esse tipo de retorno, tá? João, é exatamente nessa linha aí, né? É, é, e é isso mesmo, Lohana, a monitoria serve para isso. Eu lamento muito, porque como eu sou velho, né? Quando eu estava no Unifor, a gente não tinha monitoria, né? Não tinha monitoria. Então a gente vai, eles foram criados no meu último semestre, e havia uma regrinha que quem estava no último semestre como eu não podia concorrer à monitoria, mas é muito interessante, porque exatamente é o início da docência, é a formação da docência. Então, o que eu quero ver que esteja claro com vocês nessas duas primeiras partes da aula. Primeiro, tínhamos uma visão muito dominante até mais ou menos o final do século passado, de que a gente tinha a perseguição no processo penal. Eu vi, Milena, eu lamento, mas de qualquer maneira, a gente está gravando a aula, e aí ela vai ter depois a possibilidade de assistir integralmente a aula, tá certo? Fica o registro, eu vi aqui. Então, veja só, a gente tinha uma visão, portanto, mais dogmática, né, mais absoluta da busca pela verdade, e a gente passa a ter uma visão um pouco mais pé no chão. Mas é o seguinte, olha, juiz, não precisa ter tanta expectativa. Você precisa ter, sim, a segurança necessária, é indispensável que o senhor tenha a segurança necessária para trazer, dentro dessa realidade, uma decisão que possa garantir que o conjunto probatório é robusto o suficiente para me dar a segurança de que o fato aconteceu e de que fulano é o autor do fato. Então a gente vai perceber que há uma ressignificação desse conceito, porém temos de forma muito clara a sinalização, a indicação de que essa busca pela verdade real ainda e aqui que eu queria que isso ficasse claro, eu ainda posso definir o princípio da verdade real como um princípio fundador do processo, desde que eu olhe para esse princípio com um olhar um pouco diferente. E que olhar é esse? Baixando a visão, que era uma visão, repito, absolutamente utópica, para uma visão um pouco mais real de dizer, juiz, a verdade absoluta não deve ser sua preocupação. A sua preocupação deve ser construir uma prova robusta que te dê a segurança de que aquele fato aconteceu e de que você é o autor efetivamente daquele fato. É isso que deve buscar o processo penal. E isso traz algumas transformações práticas. Nós vamos estudar mais à frente a iniciativa probatória dentro do processo penal. Vai estudar a iniciativa da prova dentro do processo penal. E, por exemplo, perceber que aquela visão absoluta do juiz como o que possui toda a capacidade de produção dos elementos de prova e a iniciativa de ofício dentro dessa perspectiva, a gente vai perceber que a gente vai ter, dentro desse cenário, um contexto que é juiz, você é um sujeito processual, você é um ator processual, mas você não deve ter uma iniciativa absoluta na produção da prova. O protagonismo na produção da prova, sobretudo no modelo de processo constitucional e democrático, deve ser, sobretudo, focado e voltado para esse determinado tipo de atuação da parte, ou seja, num processo constitucional
democrático e contraditório, quem deve ter o protagonismo na produção da prova deve ser a parte, acusação e defesa. Então, não é que vai se tolher, nessa visão contemporânea do juiz, a capacidade de produzir prova. Ele apenas não tem o protagonismo que ele tinha antes. Por quê? Porque ele só pode ter essa iniciativa de produção de prova em caráter suplementar, apenas em caráter suplementar, já que essa verdade é uma verdade absoluta em relação a isso. Tá claro? Eu abandono a ideia de uma verdade absoluta e tomo o princípio como uma aproximação segura da verdade baseada nos elementos de prova. Eu pergunto a vocês, essas duas ideias, como era antes e como é hoje, isso está claro? Posso seguir em frente? Então, em resumo, por mais que há autores que simplesmente desconsideram a verdade real como um princípio e dizem que o que interessa é apenas a verdade processual, podemos sim considerar esse princípio como um princípio ainda fundador do processo, desde que a gente faça, repito, algumas ressignificações e adaptações. Muito bem. Queridos, esse princípio, no entanto, não é absoluto. O que é que eu quero dizer com isso? Não será em todos os processos, não ocorrerá em todos os processos essa busca por essa verdade real, com o sentido que agora a gente já sabe que esse termo, que esse princípio terá. Há situações em que o processo, por uma determinada escolha, por uma opção, ele vai abandonar deliberadamente, ele vai abandonar de forma deliberada a busca pela verdade real para encontrar uma outra solução. Então, o que eu estou colocando é a busca pela verdade real não deve ser tomada por nós como uma verdade absoluta. Por quê? Porque em determinados contextos, ocorrendo determinados eventos, diante de determinados institutos, eu posso sim ter uma restrição a essa busca pela verdade real e dar ao processo uma outra solução. Explicando de uma terceira forma, nós vamos ver agora exceções a esse princípio, que dizem que, em acontecendo isso, a gente esquece a busca por essa verdade contundente e parte para uma outra espécie de solução, um outro tipo de solução. Em português, eu resolvo o processo de outro jeito. E aí, muitas vezes, ou não vou saber se aquele fato aconteceu, ou até vou saber, mas não vou poder fazer muitas coisas. Vamos listar aqui, eu quero listar para vocês 5 exceções a esse princípio. A gente vai conhecer 5 exceções a esse princípio. O primeiro deles são os acordos penais. Exemplos. A transação penal, a composição civil para o juizado especial, e um acordo que foi criado no final do ano passado, que a gente vai estudar em breve, que é o acordo de não persecução penal. Ele foi criado no ambiente do chamado pacote anticrime. Ou seja, nestas situações, diante desses casos, o direito processual penal, ele admite, ele aceita, ele permite que eu faça uma solução, que eu traga uma solução negociada ao processo penal. Essas possibilidades, elas são relativamente novas no processo e são bem excepcionais. Por quê? Porque nós somos, o Brasil, herdeiros de uma tradição romano-germânica. O que isso significa? Significa que a gente vai ter uma tradição no Brasil em que, pelo direito penal, trabalhar com direitos indisponíveis, a gente não vai permitir o acordo. E isso foi a regra durante décadas do direito brasileiro. Tanto é que esses acordos, por exemplo, a transação penal e a composição civil, eles vêm no âmbito da lei do juizado especial, que é de 95. A lei 90, 95, 90, 99 de 95. Então, quer dizer, eu estou falando da criação de modalidades de acordo que
que praticamente surgiram na última década do século passado. O acordo de não persecução criminal, né, ele é um acordo, repito, criado agora no final de 2019. Então, nessas situações, por que é que esses acordos representam uma exceção ao princípio da verdade real? Porque a gente vai ter o abandono da busca pela verdade. Eu não vou mais buscar se aquele fato aconteceu, se não aconteceu, se fulano é autor ou não é autor, em nome do acordo. Isso não é um playing bargain brasileira, Antônio, porque no playing bargain do modelo norte-americano haverá sanção. Né? Lá eu vou ter sanção, ou seja, lá há uma confissão por parte do réu, há uma negociação, né, em face do fato e negocia-se apenas a sanção. Nesses acordos que eu estou listando para vocês aqui, simplesmente eu abandono o processo, eu abandono efetivamente essa ideia de uma persecução criminal plena. Então, esses acordos representarão, repito, uma exceção à busca pela verdade real, exatamente porque a gente vai ter, dentro dessa realidade, uma solução negociada entre as partes e, consequentemente, o abandono pleno do processo criminal. Temos aí um segundo grupo de exceção, uma segunda espécie de exceção, uma segunda situação de exceção, melhor dizendo, que são os institutos. Veja, a segunda exceção que eu quero destacar a vocês, ou seja, situações em que a gente vai conscientemente abandonar a busca pela verdade real, tal qual nós imaginamos, são esses institutos da ação penal privada. A gente vai estudar daqui a algumas semanas a ação penal, e nós vamos ver que a grande diferença entre a ação penal pública e a ação penal privada, a grande diferença que a gente vai localizar aqui, há outras, obviamente, mas a maior de todas, que a ação pública ela é obrigatória e a ação privada ela é facultativa. Ou seja, a regra da ação pública é se o Ministério Público tem nas mãos comprovação de materialidade e indício de autoria, ele deve oferecer a ação. A ação privada, aquela de iniciativa do ofendido, mesmo que o ofendido tenha nas mãos comprovação de materialidade e indício de autoria, ele não irá ser obrigado a oferecer a ação, será uma faculdade, uma escolha, né, uma decisão dele se oferece ou não a ação e também até quando ele vai levar essa ação. A gente, quando estudar a ação penal privada, a gente vai passar uma semana toda estudando a ação penal, então a gente vai ver todas as características da ação penal. A gente vai ver que na ação penal privada, por exemplo, ele pode desistir da ação, ele pode abandonar a ação, a gente vai ver quais são as consequências para o processo. Mas nesse caso, ora, se eu estou dizendo que aquela ação ela é facultativa, se eu estou dizendo que aquela ação não é uma ação obrigatória, isso representa uma exceção da verdade real. Eu vou dizer, não, eu não vou buscar a verdade, se o fato aconteceu, se fulano é autor, não me interessa, porque nesse caso eu, vítima, sou a dona da ação e eu não quero a ação. Estou abandonando a busca por essa verdade. Daí porque a gente vai situar esses institutos como, repito, institutos que caracterizarão exceções à busca pela verdade real. As próximas 3 exceções à verdade real, que nós vamos ver agora, elas representam cada uma delas um princípio. Então, veja, nós estudamos o princípio do devido processo legal, nós estamos estudando o princípio da verdade real, e eu vou apresentar para vocês agora 3 princípios, que esses 3 princípios representam situações em que eu não vou buscar, ou eu estou impedido de buscar a verdade real.
O primeiro deles, que é a terceira exceção que eu estou citando para vocês, é o princípio da vedação a reformatio in pejus. Princípio da vedação a reformatio in pejus. Queridos, eu confesso que eu acho esse nome muito complicado. Princípio da vedação a reformatio in pejus. Então, eu apelidei esse princípio com outro nome. Para mim, esse princípio é o princípio tiririca. Pior do que está, não fica. É isso que eu quero que vocês entendam do princípio da vedação a reformatio in pejus. Veja o que um professor não faz de forma desesperada para que vocês entendam a matéria, né? Não tenho a menor vergonha de pagar mico, desde que vocês entendam quem tem que entender. Então, o princípio da vedação a reformatio in pejus é o princípio tiririca. O que significa isso? Na tradução livre, vedação a reformatio in pejus significaria reforma para prejudicar. Então, o que a gente vai ter aqui? O princípio diz o seguinte: se daquela decisão, preste atenção, se daquela decisão somente a defesa recorreu, se apenas a defesa recorreu, se não houve recurso da acusação, ou seja, para a acusação, aquela matéria transitou em julgado, o recurso é só da defesa, o tribunal não poderá prejudicar o réu reformando aquela decisão contra ele. Então, se contra aquela decisão somente a defesa apresentou o recurso, a acusação não apresentou, e aqui não importa se ela apresentou também junto com a defesa ou sozinho, o que importa é que a acusação não recorreu. Se eu perceber que o recurso é só da defesa, nós vamos entender que o tribunal não poderá prejudicar o réu. Ele não pode mais alterar aquela decisão. Aquela decisão passa a ser o limite máximo. Em português, se a defesa recorre só, se a defesa recorre sem, né, que a acusação recorra, eu sei que perder eu não perco mais. Eu posso não ganhar. Então, imagina, por exemplo, um caso como o tráfico ilícito de entorpecentes. A pena do tráfico é entre 5 e 15 anos. A pena abstrata é entre 5 e 15 anos. Imagina que o réu foi condenado a 8 anos. Só a defesa recorreu. Só a defesa recorreu. Portanto, para a acusação, operou-se o trânsito em julgado. O tribunal, ao processar aquele recurso da defesa, exclusivo da defesa, ele não poderá prejudicar, piorar a situação do réu. Então, qual é a certeza que o réu passa a ter? No máximo, ele fica aí nos 8 anos. Ele não vai além dos 8 anos. Ele não vai passar dos 8 anos. No máximo, ele vai ficar nos 8. Perder, ele já não perde mais. Ele pode até não ganhar, o tribunal pode confirmar os 8, mas perder, ele já não perde. Agora, claro, esse princípio só existe, e insisto pela última vez, se o recurso for apenas a defesa. E aí vocês vão perguntar, Rafael, por que esse princípio representaria, né, uma ofensa ao princípio da verdade real? Ele representa essa ofensa porque, efetivamente, nós vamos ter, né, dentro dessa realidade, uma possibilidade eventual de deixar de reconhecer uma circunstância, um evento que é verdadeiro e poderia prejudicar o réu. Vou explicar em português, tá? Vou explicar em português. Imagina que o juiz de primeiro grau deixou de reconhecer uma qualificadora, uma agravante, uma situação concreta, aquilo ali de fato aconteceu. Mas como o recurso foi só da defesa, como o recurso foi apenas da defesa, o tribunal não pode reconhecer mais essa qualificadora, não pode reconhecer mais esse tipo de agravante para aumentar ou para prejudicar o réu.
Então, acaba sendo um obstáculo à verdade real, uma vez que a gente vai ter, dentro dessa realidade, a impossibilidade da gente conduzir um aumento de pena, mesmo que fosse para reconhecer uma qualificadora ou um agravante em cima disso. Tá? A quarta exceção também representa um princípio, que é o princípio da vedação da revisão criminal pro societário. O que significa isso? Revisão criminal é uma ação. A revisão criminal, ela é uma ação. Tá? Ela é uma ação. E qual é o objetivo da revisão criminal? O objetivo da revisão criminal é rescindir, é modificar, é alterar, é reformar uma decisão que transitou em julgado. Então, quando eu emprego a revisão criminal, eu sei o que? O processo já transitou em julgado para todo mundo já usou os recursos que poderia, ou simplesmente perdeu os prazos que poderia, mas não há mais recurso, e aí o processo acabou de forma definitiva. Porque vejam que no princípio anterior, a acusação não tinha recorrido, para ele teria ocorrido o trânsito em julgado, mas para a defesa não teria havido esse trânsito em julgado. Tá? Então, essa seria a estrutura do princípio anterior. Aqui já não. Né? Aqui o que a gente vai ter, efetivamente, é o trânsito em julgado total, é o trânsito em julgado absoluto, é o trânsito em julgado pleno. E aí o que acontece? Essa ação, que é uma ação de revisão criminal, é uma ação exclusivamente de revisão criminal, é dada apenas à defesa. Né? Então, essa ação é uma ação exclusiva da defesa. Eu só tenho essa ação quando, efetivamente, a defesa quiser. Então, ao transitar em julgado, qual é a segurança que a defesa vai ter? Essa decisão que transitou em julgado, ela só será alterada, ela só será reformada, ela só será rescindida se eu usar a revisão criminal, porque a acusação não poderá usar essa revisão criminal. A legitimidade não é dela. O legislador optou por dar apenas à defesa essa legitimidade. A acusação não terá legitimidade para oferecer aqui. Tá? Então, diante dessa realidade, vamos imaginar que o réu foi absolvido por falta de provas. Imagina que o réu foi absolvido por falta de provas. Diante disso, transitou em julgado. Pá! Ou seja, há uma certidão nos autos dizendo a decisão absolutória transitou em julgado porque ninguém efetivamente resolveu recorrer ou usaram todos os recursos, ou seja, uma hora terminou o processo. Amanhã surge uma prova nova contra o réu. A acusação não pode mais alterar aquela decisão, porque somente a defesa teria essa possibilidade, já que a legitimidade aqui para a revisão criminal é só da defesa. Então, veja que aqui a gente vê um obstáculo muito claro à busca pela verdade real. Eu vou privilegiar a segurança jurídica em detrimento que a gente vai ter da verdade real. Tá claro? E a quinta e última exceção também representa um princípio, é o princípio da vedação da reformácio, vedação ao uso de provas ilícitas. Sabe aquela história de Maquiavel que os fins justificam os meios? Esse princípio deixa claro que isso não vale no processo penal. Eu não posso, em nome da busca pela verdade real, em nome por ter essa determinada busca pela verdade real, eu não posso aceitar qualquer tipo de prova. Então, o caminho da prova ilícita é um caminho que eu não posso usar para chegar nessa verdade. Eu não posso chegar nesse caminho, ou por esse caminho, a verdade. Os fins não justificam aqui os meios. Ou seja, a ideia de que eu tenho que obter a verdade real não será suficiente para que eu possa autorizar ou permitir o uso, por exemplo, de uma prova que seja considerada ilícita.
Só há um caso, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas só há um caso em que o Brasil, ou a jurisprudência brasileira, admite o uso de prova ilícita. É quando essa prova ilícita beneficiar a defesa e for a única prova que a defesa tem. Eu tenho que ter esses dois elementos, ou seja, se aquela prova beneficia a defesa e é a única prova que a defesa tem, reunidos esses dois, e veja que ideia radical, né? É a única prova da defesa e a prova decisiva para a defesa. Nesse caso, em nome do princípio da ampla defesa, eu poderia usar isso. Por exemplo, Eva, imagina que eu faço uma interceptação telefônica ilegal, mas uma interceptação de duas pessoas que presenciaram o fato e que estão ali descrevendo em todos os detalhes o fato que prova que não fui eu que pratiquei aquele fato. Ela é ilegal, porque ela não teve uma autorização judicial. Para a minha defesa, essa prova vai ser considerada se eu não tiver outra maneira de comprovar aquela minha tese de defesa. Seria um exemplo disso. Isso é extremo, porque a gente está considerando aqui a ideia de que não haveria outro elemento de prova. Então, não é tão fácil a gente visualizar isso na prática. Tá? Então, em resumo de tudo que nós vimos na aula de hoje, o princípio da verdade real foi ressignificado, mas ele ainda continua sendo um princípio que pode ser tomado como um princípio fundador do processo penal, né? E, efetivamente, a gente vai ter, nesse princípio, algumas exceções. A possibilidade de acordo dentro do processo penal, a possibilidade do ofendido não oferecer a ação penal, a vedação à revisão criminal, a vedação a reformar-se impérios e a vedação ao uso de provas ilícitas. Não, João, porque necessariamente aqui imagine que essa prova ela pode vir pela iniciativa da própria defesa. Ela pode vir, por exemplo, pela iniciativa, eventualmente, do juiz. Então, não é só a acusação que teria essa prerrogativa. Tá? Então, ela pode surgir nos autos de qualquer forma. Agora, se eu perceber que é uma prova que é ilícita, mas que a prova essencial para a fundamentação da tese de defesa, eu posso sim trabalhar dentro dessa lógica. Tá? Mas, repito, isso só existe nesse caso excepcional e pela amplitude, que a gente vai conversar sobre isso na terça-feira, do princípio da ampla defesa. Meus queridos, está claro tudo isso que a gente viu sobre a verdade real? Alguma dúvida? Está tranquilo, então, a aula? O ritmo está legal? Prometo que eu não pergunto mais isso. Só a minha preocupação de vocês estarem gostando e estarem aceitando tudo, legal, tá beleza, né? Um excelente fim de semana para vocês, tá certo? Descansem a cabeça, muita saúde, muita paz, mantenham aí dentro do possível a rotina, hora de estudo, hora de trabalho, hora de descanso, é importante isso, e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira, a gente vai seguir na semana que vem, nas 2 aulas da semana que vem, a gente ainda segue com o estudo dos princípios, certo? A gente vai seguir com o estudo dos princípios do processo penal na aula que vem. Uma boa noite, um beijo grande a vocês e até terça-feira.